Olá pessoal, vou refazer o vídeo dos celtas. Eu já fiz 2 vídeos anteriormente, há muito tempo, algum tempo atrás, né? Quase um ano. Mas eram vídeos que eu considero fracos. Mas as informações são boas, né? São consistentes, mas eu vou refazer para algo melhor, né? Então vamos lá. Olá pessoal, vou refazer um vídeo dos celtas. Eu já tinha feito há um ano atrás um vídeo dos celtas, mas eu vou refazer, né? Agora melhor. Então vamos lá. O celtas é uma nação dada a um conjunto de povos organizados em múltiplas tribos pertencentes à família linguística das indo-europeias ou arianas, né? Se espalhou por maior parte do oeste da Europa a partir do segundo milênio antes de Cristo. A primeira referência literária dos celtas foi feita pelo historiador grego Hecateu de Mileto, no século VI a.C. Existiram diversos grupos celtas compostos por várias tribos, entre eles os bretões, os gauleses, os escotos, os eburões, os batavos, os belgas, os gálatas, os trinovantes e os caledônios. Muitos desses grupos deram origem a nomes de províncias romanas e na Europa, as quais mais tarde batizaram estados-nações medievais e como moderna Europa. Os celtas são considerados os introdutores da metalurgia do ferro na Europa. Origem naquele continente, né? E basicamente, né? Eles viviam em quase toda a Europa pré-romana, né? Na Península Ibérica podemos ter encontrado os celtíberos que se fundiram à cultura dos ibéricos, né? Dos hispânicos, né? Cultura celtíbera. Temos também por quase toda a península, por quase toda a Europa central, ocidental, né? Também, como os gauleses, como vários outros povos nativos, né? Como os helvécios na Suíça, os gauleses, os belgas que deram origem, né, ao país Bélgica, né? Descrito no livro do Júlio César, Comentário sobre Guerras das Galhas, né? O comentário um belo galo, né? De belo galo, né? Os germânicos na atual Alemanha, né? Então eles foram uma civilização de origem ariana, né? Digamos assim, né? Ou seja, quer dizer indo-europeia, né? Vou falar o nome original, né? Ariana. E eles também tiveram na Inglaterra, além da todas essas regiões, né? Áustria, Alemanha, França, Suíça, norte da Itália, então, e Inglaterra, Irlanda. Então, eles ocuparam um vasto parte, né, da Europa, né? E também foram os Gálatas, que significam em grego como muito brancos, né? A pele é muito branca, né? Gálatas, né? Na Turquia, né? Então, os celtas com certeza eles tiveram muitas partes, né, do Velho Mundo, e a cultura deles, podemos dizer, foram divididas em 2 partes, a Hallstatt e a Latene. A Hallstatt foi mais ou menos, né, de 900 a.C. até 450 a.C. e a Latene de 450 até a conquista, né, dos celtas pelos romanos, né. Outras coisas que podemos dizer é que os celtas, com certeza, eles invadiram, né, a Roma
em 387, né? Teve uma década 390 a.C., eles por Breno, né? E destruíram, né? Chegaram mesmo a atacar Grécia, desculpa. A Hélade, na Grécia, no século II a.C. Tinha um erro. A invasão gaulesa da Grécia foi no século III e não no século II. Ou seja, um século depois da invasão da Roma, né? De Roma. Da República Romana, né? Então, nessa invasão gaulesa do século III, desculpa, não, do século II, século III, teve destacar a Batalha das Termópilas, 279, não confundir com a Batalha das Termópilas entre os espartanos e os persas, né? Não, entre os gregos e os gauleses, né? E também que eles invadiram, né? Avançaram sobre Delfos e Ásia Menor, né? Eles conseguiram saquear, né? Boa parte dos gauleses, né? Dos tesouros de Delfos. Então, eles também não era um povo muito bonzinho, né? Não são vítimas digamos, da Europa, né? Lá, que nem os índios daqui no Brasil, né? Que foram atacados pelos portugueses. Então, eles não eram. Só que também eram um povo bem belicoso, né? Guerreiro. Então, eles invadiram a Grécia Antiga e a Roma Antiga. Então, eram, né? Um pouco bonzinhos. Então, né? Foram conquistaram, né? Mas depois foram derrotados, né? E os gauleses, né? Precisamente assim como os gauleses invadiram no século IV, né? De Cristo. E eles viviam na Idade do Ferro, viviam em Ópidos, que eram uma espécie de aldeias fortificadas, né? Aldeias com aquelas casinhas de palha e madeira, com aqueles muros de pedra em volta da aldeia, né? E eles basicamente não sabiam ler nem escrever, né? Salvo alguns casos, né? Que foram desenvolvidos na Irlanda, né? Como a escrita Ogam. Mas a maior parte dos celtas não sabia, né? Assim como os gauleses, os germânicos, os celtíberos que se fundiram à cultura dos ibéricos, né? Os povos nativos da Espanha. Muitos desses povos pouco sabiam ler e escrever, né? Tendo tradição mais oral, né? Então, tem as guerras das Gálicas, né? Que foram 6 anos, de 58 a 58 a 52 a.C., por Júlio César. Principalmente porque Júlio César fez o primeiro triunvirato em 60 a.C. Em 55, acho que região da Lucânia lá, foi renovado, então as partes da divisão do mundo conhecido teria que ser a região das Galhas, né? É uma região vasta, né? Não era só a França como o pessoal acha, né? Mas oeste da Alemanha, Bélgica, França, Suíça, norte da Itália, né? Era uma vasta região, quase toda a Europa Ocidental, né? Central, Ocidental. Então, eles eram politeístas, né? E tinham os druidas, que eram os sacerdotes deles, né? Que já tinha comentado no outro vídeo que eu fiz faz um ano atrás, que eles levavam acho que uns 20 anos, mais ou menos, o druida para conseguir se tornar mesmo druida, né? Então não era uma coisa simples, né? E estudando, aprendendo lá, né? Eles também tomavam em chifres, né? Em copos em formatos de chifres, né? Os druidas usavam caldeirões, né? Importados de outros países, né? Por exemplo, Trácia, esses países aí. Já feitos de prata, né? Metal. Então, eles usavam também. Era normal na cultura celta os homens usarem um colar chamado torque, né? Um colar feito de bronze, com duas esferas em cada extremidade, né? Acho que davam vários deuses, né?
Por exemplo, tem Épona nos gauleses, né? Que era a deusa dos cavalos, né? Tem Grêmio na tribo dos germânicos, né? Que era o deus da cura lá das águas. Taranis entre os bretões, né? Que era da Inglaterra, que era a deusa deus dos trovões, né? Teutates, então são vários deuses, né? Eram os, os celtas, né? Ele foi conquistado, né? O Vercingetorix lá se levantou ai, contra o Júlio César, né? E ele liderou o finalzinho das Guerras Gálicas, né? Mas eventualmente perdeu. Ele inspirou até o personagem Asterix. Ele com certeza ele não foi o primeiro a utilizar a tática da terra arrasada, né? O primeiro registro que se tem dessa prática foi no século VI a.C., quando os citas tentaram derrotar os persas, né? Com a tática de terra arrasada, né? Então, acho que 516 a.C., mais ou menos, né? Então, é uma coisa bem antiga, né? Não é uma coisa recente, né? Tem pelo menos uns 2.500 anos essa tática aí da terra arrasada. Daí pra mais, né? Então, ele usou, começou a destruir as aldeias, pegar os suprimentos, né? Mas boa parte dos suprimentos eram destruídos. E aí o povo se revoltou porque estava deixando todo mundo lá com fome, né? E ele teve que desistir lá da tática que estava funcionando, né? A princípio. Com certeza ele foi o primeiro, um dos únicos poucos reis, né? O rei que deve ter existido entre os gauleses, né? Sim, teve o Breno antes, né? Mas um rei que liderasse todos os gauleses era raro, né? Dentro das tribos gaulesas, né? Então, eles foram derrotados em 52. Muitas cidades como Glanum, Lyon, Paris, né? Chamamos de Lutetia Parisiorum pelos romanos, né? Lugdunum, Lyon, né? Glanum está em ruínas, né? Não existe mais essa cidade. Muitas cidades foram sendo fundadas, Nyon, né? Então, Nyon é na Suíça, né? Que faz parte da Gália, né? Então, com certeza eles foram derrotados, mas mesmo assim eles até hoje, né? O que restou, né? Que tinham os bretões também. E eles tinham lá também os druidas, né? Como toda civilização celta que se preste na ilha chamada de Ilha de Muna, na Inglaterra. Era o centro druídico deles, né? Então, o principal símbolo deles era o triscle celta, né? Outro exemplo aí, outros símbolos da cultura celta, podemos ver o triscle. O triscle era um símbolo celta que representava as tríades da vida em eterno movimento e equilíbrio. Este símbolo, conhecido como Trisclelion ou Trifort, era uma espécie de estrela de 3 pontas, né? Essa estrela de 3 pontas, né? Essa espécie de estrela, ela representa essas tríades em eterno movimento, né? Um dos símbolos, né? Principais, né? Da cultura, né? E esse até o nome celta, né? Um nome de origem grega, né? Keltoi, né? O Celtum, né? Eles mesmos se chamavam gauleses, né? Apesar de ter vários grupos, né? Por toda a vasta região, né? Então, basicamente, depois da conquista romana, eles desapareceram e praticamente só sobreviveram
mas na Escócia, na Irlanda, né? Ou na Ilha de Man, né? É, praticamente desaparecendo do continente, né? Europeu, né? Então esse era o vídeo que eu vou refazer, que eu queria refazer para vocês dos celtas, né? Então é isso aí. Então não esqueça de curta, Então, comente, compartilhe e se inscrever. Falou, forte abraço. eles, né, então os romanos chegaram lá, tentaram em 55 a.C., né, o César, primeiro contato contra os celtas, mas foram derrotados. Teve os Trinovantes, os Brigantes, os Silúrios, que é uma tribo britânica de origem hispânica, digamos assim, da atual Espanha, né? Não é da América Latina, não, é da atual Espanha, quando eu falo hispânica, né? Da atual Espanha. Então, eles eram morenos, né? Muitos autores clássicos da época, né, falam que eles tinham a pele morena, sendo que a maioria era loiro, ruivo lá, os bretões, né, então... Ai, e eles derrotaram, mas depois do Calígula, do Calígula não, do Cláudio, né, homem de homem de origem provinciana, nasceu em Lugdunum, atual Lyon, né, em 10 a.C. Então, ele vai ajudar a derrotar em 43 de nossa era, né? Porque o Nero já havia iniciado a construção de um sistema de fortalezas, então ele vai iniciar a conquista da Inglaterra, né? E com certeza a Boudica, né? Que inicialmente eles não queriam uma mulher, né? Considerasse ela a rainha do rei chamado Presotagos, né? Eles tinham o costume de queimar os seus mortos, né? E é um costume deles, né? Cremar, a palavra certa é essa, cremar os mortos, os bretões. Então, é, os romanos já queriam metade lá do território, quer dizer, eles não queriam metade da Bretanha, eles queriam toda a Bretanha para eles, né? Toda a Inglaterra, né? Todas as ilhas britânicas para ele, né? Eles eram um povo bem imperialista, né? Uma situação muito avançada, mas os romanos eram muito cruéis, né? Se achavam donos do mundo, né? Então eles queriam lá as ilhas, todas as ilhas britânicas, né? Eles eventualmente não vão conquistar nem a Escócia nem a Irlanda, né? Depois no futuro vão construir lá o Muro de Adriano, mas lá tinha assim como o lugar, então ela vai se rebelar, vai juntar todas as tribos, né? Os Silúrios, os Brigantes, todos, né? E os romanos derrotados pelos Pictos, pelos escotos, né? Em 83 de nossa era, o general Agrícola vai ser derrotado, então vai construir esse muro aí para dividir o mundo romano do mundo que eles chamavam de mundo bárbaro, né? Que era fora dos domínios de Roma, né? Então, ela vai se rebelar, muitas cidades como Iburaco, York, Londinium, atual Londres, Manicum, atual Manchester, vão ser destruídas pela Boudica. Essa revolta foi entre 60 e 60 anos de nossa era. E ela arrasou tudo, né? Destruiu tudo aí. Então, no fim, os romanos vão vencer na Batalha de Outram Street, mas a Boudica, com certeza, ela quase expulsou os romanos, né? Dizem que era uma mulher branca lá com cabelo ruivo muito comprido, né? E tem um ritual que ela usou da pomba, né? Porque os caras não queriam que ela fosse a líder inicialmente. Mas ela usou uma pomba. Aí você acha que a pomba voasse? Ela tinha um ritual da pomba. Isso aqui deu certo. E aí ela foi rainha, mas foi derrotada. Para das vitórias iniciais, né? E teve um massacre dos druidas na ilha de Mona, né? Então, esses eram diferentes, né? Esses celtas bretões dos celtas da, da, da Gália, né? Porque
os caras viviam em hópidos. E na Inglaterra, não, eles não viviam. Tinham uma construção comum, né? Só aldeias, tipo aquelas casinhas mais redondas, né? Mais redondinhas, sem quase nenhum tipo de muralha para proteger. Como os do continente, né? Que as aldeias eram mais fortificadas, né? Então, esse é o vídeo aí dos celtas. E. É. Mas eventualmente eles vão sobreviver aí na Irlanda. E é isso aí. Então, falou, forte abraço. Não deixa de se inscrever. Falou a todos.